Você vai ver agora um vídeo documentário produzido pelo jornalismo da Novo Tempo que propõe analisar a educação no Brasil. Ouvimos especialistas da área e questionamos diversos pontos, além de conversar com educadores, professores, pais e alunos. Está no ar o Educação Brasileira. Aprovada? De maneira técnica, de acordo com o dicionário Significados, educação é o processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, que deve proporcionar uma melhor integração na sociedade. A palavra vem do latim e remete a todo o processo de formação e ensino-aprendizagem que faz parte do currículo dos estabelecimentos de ensino oficiais, sejam eles públicos ou privados. Mas como é que anda a educação no Brasil, na opinião do povo? Eu acho que a educação no Brasil precisa melhorar muito. A gente tem avanços, alguns avanços, mas precisa investimento em pesquisas, que o Brasil precisa disso, que você vê em outros países, O avanço e o investimento no setor de pesquisas, para só assim conseguir bastante pesquisadores, para entrar na área, poder investir de verdade e conseguir algum avanço. Eu vejo a educação no Brasil com muita preocupação, porque primeiro temos professores mal formados e alunos mal educados, desde a sua base. E esta é a grande razão da minha preocupação. A perspectiva é deixar a população mais burra ainda, porque investimento zero. Os principais problemas que eu vejo é que professores e a Secretaria da Educação eles têm um pensamento muito retrógrado com relação ao ensino. Acho que eles não têm uma visão de futuro muito boa. Acho que eles pensam muito como eram ensinados e não veem que hoje em dia as pessoas são diferentes, os alunos são diferentes. No Brasil, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, a educação divide-se em dois níveis, a educação básica e o ensino superior. A educação básica compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Mas antes de analisar a educação de hoje, é preciso entender melhor como tudo começou. Afinal, nem sempre foi assim. Em 1549, com a vinda dos jesuítas, é que surgiram os primeiros colégios no Brasil. Depois de 200 anos, com o fim do período colonial, vem o período imperial com um novo sistema de educação, quando são criadas as aulas régias, que compreenderam o primeiro sistema público de ensino voltado para a elite do país. Com a proclamação da República, nasce, em nome de uma democracia, em nome de uma nova era, em nome das luzes republicanas, nasce um novo modelo de escola que fez muito sucesso realmente, que são os grupos escolares. Os grupos escolares foram criados a partir de uma necessidade de se criar uma educação moderna e que a gente conseguisse respirar aqui no Brasil os ares europeus, Então, os grupos escolares aqui no Brasil surgem na mesma época, para você ter ideia, que os grupos escolares na Alemanha, E a educação oferecida nos principais grupos escolares, principalmente a tão famosa Escola Normal da Praça, e é normal da Praça da República, que é o prédio que hoje abriga a Secretaria Estadual de Educação, aquele prédio fabuloso, Conta-se, inclusive, que foi construído esse prédio, com o dinheiro que estava reservado para a construção de uma nova catedral em São Paulo. Então, ao terminar a República, ao terminar o Império e entrarmos na República, o templo, ou como alguns autores vão chamar, o templo da civilização será a escola.
Então, a escola atendia razoavelmente a classe média e, prioritariamente, a elite brasileira. Isso até o período do regime militar, em 1971, quando é promulgada a Lei 5.692, que divide a história da educação e que é consolidada a criação do primeiro grau, que fez a educação básica passar de 4 para 8 anos. Então o Brasil se vê forçado, naquele momento, no período do regime militar, se vê forçado a estender a sua educação básica. Só que ainda o Brasil contava com quase 50% de analfabetismo no país. Então, o regime militar, numa política desenvolvimentista, se vê também obrigado a difundir a educação básica e estender esse primeiro grau para todo o Brasil. É nesse momento que, ao se popularizar a escola pública, mesmo que pareça contraditório isso, mas é nesse momento que nós veremos as grandes redes de educação privada surgindo para atender a elite que sai da escola pública. E não é coincidência que na mesma medida em que os pobres vão entrando na escola pública, a elite vai saindo e a escola pública entra em decadência e não conseguiu até hoje garantir a mesma qualidade de outros tempos. Como foi dito, as escolas públicas eram as melhores, mais concorridas e eram frequentadas pela elite brasileira. Isso ainda acontece quando falamos do ensino superior. As universidades hoje ainda se mantêm, as públicas, com status tão elevado, mas isso tem vida curta, A gente já começa a ver uma luz apontando para dizer, olha, se a gente não repensar e não se organizar enquanto instituição e verificar realmente quais são os investimentos que a gente precisa fazer para que elas se mantenham, é muito possível que historicamente o quadro se inverta como na escola básica. E veja, a gente tem uma proliferação de instituição privada, Então isso é muito triste pensar que há um cenário promissor de privatização das escolas públicas. Há um cenário muito promissor para essa privatização e isso é muito triste. É muito triste a gente pensar que universidades de altíssima qualidade, aqui por exemplo, das maiores a maior da América Latina, e tem um cenário muito crítico, muito caótico, historicamente construído. Então isso não se dá do dia para a noite, Então ao longo deste processo há uma desvalorização, há uma falta de olhar, uma falta de investimento e aí ela tende a ir para um caminho que muitas vezes é um caminho sem volta. A educação no Brasil passa por um período de transformação. O governo aposta em uma reforma do ensino médio, que inicialmente funcionava como medida provisória, mas que já passou pelo Congresso e Senado e entra em vigor em breve. Mas especialistas não estão tão confiantes assim. No meu entender, a reforma do ensino médio, ela trará consequências muito ruins para a educação. Por uma questão muito simples, a reforma do ensino médio, ela amputa os direitos de uma grande parcela da população brasileira, sobretudo os que frequentam a educação média pública, a escola pública, e se a gente considerar que uma grande parcela está no ensino médio noturno, e se a gente considerar que uma grande parcela tem na escola a única possibilidade de ocupar um lugar na sociedade um pouco diferente daquele lugar que era ocupado pelas suas famílias, e você diz que uma parcela importante dos conhecimentos que existem, de toda a produção cultural que poderia estar no ensino médio vai ser recortada, porque eles vão escolher um caminho. E o caminho, na verdade, vai ser oferecido pelas escolas, Os itinerários formativos vão ser oferecidos pelas escolas. A depender da disponibilidade dos sistemas, eu vejo com muita cautela. Eu não penso, eu me posiciono absolutamente contrário à propaganda oficial que diz que vai melhorar. Ou seja, eu não imagino, eu não estou sozinho, porque há uma parcela muito grande de estudiosos do assunto que vão dizer que fará mais mal do que bem. Para o educador Nilson José Machado, a questão é ainda mais profunda. O caminho que está esboçado no ensino médio, ele pode ser muito interessante e pode ser uma desgraça total. Ele pode ser interessante no seguinte sentido, 60% será
comum para todos os alunos e 40% diversificado. Como se interpreta isso? Esse 60% comum, para mim, a interpretação que levaria a bom termo seria de que todos, nesses 60% do curso, estariam estudando todas as áreas, estudando matemática, a linguagem, estudando ciências humanas e ciência da natureza. Não haveria uma opção. Agora, as opções que estão sendo oferecidas são 5. São as 4 áreas, e eu acho que devia ser essas 4 áreas, e tem uma 5ª que é uma formação técnica, não é? Atualmente na reforma. Essa é que é a grande coisa nebulosa. O que é essa formação técnica? Por um lado, a gente não pode negar que existem alunos que gostariam de ir logo para essa formação técnica. Existe. Mas isso não é o horizonte de todos e nem é o horizonte da maioria, não é? E nem é desejável para o país, porque essas formações técnicas rápidas, elas tendem a desaparecer. A gente vê continuamente trabalhos desse nível serem substituídos, o homem sendo substituído pelo equipamento, pela máquina, não é? Então, a todos tinha que ser oferecida essa capacidade de pensar teoricamente, né? Sem medo da teoria, só que escolhendo uma das áreas. Você não precisa ser, ao mesmo tempo, super interessado em linguagem e em matemática, né? Mas nesse nível de aprofundamento, não é? Se levar essa escolha desses 40% finais para um liberou geral, qualquer coisa é conteúdo, vai piorar e piorar em muito o ensino médio. Já o jornalista, editor e professor Rolf Kuntz acredita que na discussão sobre a reforma do ensino médio houve muita hipocrisia. A educação não existe fórmula para isso. Isso depende da política. E a nossa política, por enquanto, não está oferecendo nada muito decente em relação. Basta ver a discussão, que foi não apenas idiota, foi uma discussão hipócrita, uma discussão enganadora a respeito do projeto do ensino médio. Houve muita hipocrisia nessa discussão, muita safadeza, muita malandragem. Se você pedir àqueles sujeitos que defenderam, não, é indispensável manter tais e tais disciplinas, se você pedir a eles que tentem justificar num discurso de 5 ou 10 minutos o seu ponto de vista, você vai ver um monte de bobagens. Visitamos uma das escolas de ensino médio mais bem conceituadas no ranking do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Foi a Escola Técnica Estadual de São Paulo, instituição de ensino público criada em 28 de março de 1988 e localizada no mesmo campus da FATEC São Paulo, no bairro do Bom Retiro, próximo à estação Tiradentes do metrô. Por lá, a coordenadora do ensino médio, Márcia Xavier, evidencia essas deficiências que muitos alunos chegam ao médio. Mesmo a escola obtendo os melhores alunos devido a um vestibulinho que seleciona o aluno. Em todas as ETECs, você tem essa entrada selecionada, né? Então você já tem, de certa forma, uma pré-seleção. E tem esse comprometimento das unidades, porque no último resultado, se eu não me engano, das 20 primeiras, né, eu acho que tinha 19 ETECs, né, era alguma coisa desse tipo. Então eu acho que até a própria proposta de trabalho do Centro Paula Souza, né, onde nós trabalhamos de uma forma que a gente procura sempre trabalhar integrado e procurando a melhoria desse aluno. Agora, para mim, eu acho que o principal não é uma reforma do ensino médio, mas é uma reforma do ensino básico, tá? Porque a gente recebe muitos alunos, às vezes com algumas deficiências que vêm do ensino fundamental, tá? Então, acho que essa reforma, eu entendo que deveria ser, inclusive, mais ampla. Kuntz também aprova a possibilidade de cursos de ensino médio junto com o técnico. É muito bom que haja esta abertura para as duas possibilidades. Quer dizer, eu conheço casos de gente que fez, por exemplo, a escola técnica de nível médio, que recebeu uma formação profissional suficiente para uma boa atividade de trabalho e que depois fez vestibular para engenharia, entrou e se formou em engenharia. Quer dizer, as duas possibilidades, é importante
que esse modelo, eu acho que é importante que esse modelo seja mantido e desenvolvido, se for o caso. Outra dura realidade vista pela nossa equipe é a falta de respeito, valorização e remuneração da classe mais importante da educação, o corpo docente, ou seja, o professor. Para a gente manter esse professor motivado, a gente precisava repensar a política pública da educação nacional, né? A gente precisava repensar a importância da educação no país. Então, hoje, o nosso país se preocupa com algumas questões que não são mais de base, né? Então, a saúde, a habitação, são questões básicas, né? A educação é uma delas. De verdade, eu acho que incentivar alguém a atuar na rede pública, atualmente esse incentivo só vem pela estabilidade do emprego, né? Eu vejo isso aqui na universidade, muitos alunos que se formam conosco e prestam concursos na certeza ou na esperança de se tornar um servidor público e aí ter a sua estabilidade. Não sei por quanto tempo, né? Não sei por quanto tempo, dentro do cenário político que a gente tem vivido, talvez essa estabilidade também seja provisória, o que é um risco pensar que a gente vai acessar, então, só por conta disso. Talvez um caminho seja olharmos para a educação, né? Olharmos para a educação, em especial a educação básica, né? Então vamos olhar para as crianças desde os pequenininhos e identificar que ali está um potencial, e veja, não estou dizendo um potencial de alunos vendo o pequenininho como futuro jovem, né? Mas como um pequenininho que já é um cidadão, que já precisa se inserir socialmente. Hoje a gente tem um descrédito, uma desvalorização para os professores da educação infantil, né, como se eles fossem meros brincadores ou meros trocadores de fralda. E veja, a partir do momento que a gente tem esse descrédito lá na base, isso tudo só vai crescendo ao longo da nossa escolarização. Então, penso que não é reforma o caminho. Na verdade, a valorização do professor, é o olhar atento para cada área do conhecimento, é o olhar atento para cada segmento de ensino com a sua especificidade. Então, a educação infantil tem a sua especificidade, a sua importância. O ensino fundamental tem a sua importância, o ensino médio tem outra importância, né? Então, não adianta a gente virar isso de qualquer maneira e mirar um alvo e achar que eu reformo ali e resolvo o problema. Eu não resolvo o problema de maneira unilateral, né? Acho que a educação brasileira ela vem num caminho crescente de descrédito, de desvalorização do professor, da escola pública, que ou a gente recomeça todo este processo, ou não vai ser uma reforma unilateral que vai dar conta de resolver. E como muitas vezes o salário não é suficiente, os professores acabam dando aulas em 2, 3, às vezes até 4 escolas para ter uma renda melhor. Mas assim fica difícil conseguir manter a qualidade, pois que tempo ele encontra para ler, se aprimorar, preparar aulas e etc.? Então, pensar que só porque a gente coloca antes do ensino médio, né, a palavra reforma, o substantivo reforma, e que a gente está mudando, ora, né? Por que a gente não pensa numa reforma da seguinte maneira? Vamos melhorar a remuneração dos professores. Não precisa muita coisa, basta a gente fazer cumprir a legislação que nós temos, que é garantia de um piso mínimo para todos os professores, né, um piso do magistério, e garantir a todos os professores a oportunidade de ter um terço da sua carga horária destinada à discussão, né, à elaboração de atividades, a estudo. Ou seja, reformar através de lei, reformar mexendo nas disciplinas e reformar mexendo no direito das pessoas de conhecerem filosofia, história, né, sociologia, educação física, arte, né, e todas as outras questões, eu acho que é meio complicado. Um dado em especial chama bastante a atenção. Dados do Censo Escolar de 2015, tabulados pelo movimento Todos pela Educação, mostram uma realidade alarmante. Quase 50% dos professores do ensino médio no Brasil não têm formação na matéria em que ensinam. E o problema atinge tanto as escolas públicas quanto as escolas da rede privada do país. Dos 494 mil docentes que trabalham no ensino médio, 228 mil, ou seja, 46,3%, atuam em pelo menos uma disciplina para a qual não tem formação. Quase 1/3 só dá aulas em matérias para as quais não tem formação específica.
Outros 14% se desdobram entre a área em que são titulados e outras para as quais não são habilitados. Isso é um dado falso, fajuto. Porque o que o jornal interpreta, todos os jornais, os grandes jornais, é que não há professores graduados para dar aula dessas matérias. Na verdade, sobra professores para dar aula dessas matérias em São Paulo. O que há é que eles não querem dar aula. Não querem porque a condição de trabalho é ruim. Um discurso como esse diz assim, então vamos formar mais professores. Mantendo as condições de trabalho, quanto mais bem formado é o professor, mais ele vai fazer outra coisa. Não é? Então a leitura é outra, é por que gente bem formada que existe não está querendo ir para a sala de aula. Eu dou aula aqui na graduação e já faz uns bons anos, talvez uma década, em que a gente nota que os melhores alunos do curso de graduação, eu dou aula de matemática, na formação de professor de matemática na graduação, e os melhores alunos, eles são contratados por empresas, quando não vão para banco diretamente, são contratados por empresas de livro didático, editoras, grandes editoras, para trabalharem internamente. Tem um grande gerentão internamente que diz, escreve um capítulo sobre esse assunto, escreve um capítulo. Eles são bons tecnicamente, escrevem, o gerentão junta tudo, acaba transformando num livro, muitas vezes livros interessantes, não é? Com fontes e tudo. E esses alunos recém-formados, eles ganham salários de 6, 7, 8 mil reais para baterem ponto. 8 horas por dia trabalhando numa editora. Eles vão para a sala de aula? Eles não vão para a sala de aula. E quem pode criticá-los? Não é? Então, o problema crucial é efetivamente a condição de trabalho do professor. Sem mexer nessa condição, quanto mais bem informado é um professor, mais ele vai fazer outra coisa. Na melhor das hipóteses, ele vai procurar dar aula no ensino superior, que ganha um pouco mais e foge da escola básica. Só que o nosso drama é a escola básica. Além do ranking do Enem, em que mede a qualidade do ensino pelo índice de alunos com boa classificação no exame, existe um índice oficial que o governo mostra a evolução da educação básica. É o IDEB, que significa Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele foi criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, ligado ao Ministério da Educação do governo federal. A versão mais atual do índice, divulgada pelo INEP, é de 2015 e mostra um fenômeno curioso. 77 das 100 melhores escolas públicas do Brasil estão no Ceará. Esse é apenas um dos parâmetros em que o Ceará se destaca na primeira parte do ensino fundamental. As 24 primeiras posições são todas ocupadas por escolas do estado. Os desempenhos mais significativos são das escolas municipais São Joaquim, em Coreaú, e Emílio Sendim, em Sobral. Elas lideram o ranking com nota 9,8 no IDEB. E nossa equipe foi até lá entender esse fenômeno. O estado do Ceará tem uma matrícula muito baixa de ensino fundamental. Mais ou menos 96% da nossa rede é só ensino médio. Mas desde 2007, nós temos uma política continuada de apoio aos municípios. O Estado entende que é corresponsabilidade do Estado a educação municipal. E, para nossa felicidade, recentemente o IDEB, o IDEB que foi divulgado agora, o IDEB 2015, mostrou esse resultado que para a gente é motivo de orgulho. Das 100 melhores escolas, 77 são do Estado do Ceará. E os 24 primeiros lugares também do Estado do Ceará. Isso é um desafio, manter esse resultado é um desafio. E nós temos desafios também, por exemplo, no quinto ano de matemática, me preocupa. Porque essa política foi avançando, ela começou com a alfabetização na idade certa, e a alfabetização para nós aqui é no segundo ano, não é no terceiro ano, são 7 anos de idade. Depois nós fomos para o PAIC+, que era ampliando esse programa até o quinto ano. O ano passado, nós criamos o Mais PAIC, que inclui também até o 9º ano. Já tivemos resultados bons no 9º ano. Ainda não como nós estamos esperando, mas já mostra o resultado. Apesar do alto índice de matrículas no ensino médio, 13 dos 15 piores colégios estaduais do país são do Ceará.
E o secretário de Educação do Estado questiona essa avaliação do IDEB. Quando você olha para o IDEB do ensino fundamental, você tem nos anos finais do ensino fundamental um IDEB de 4,5. Quando você vai para os anos iniciais, você tem um IDEB de 5,7 aqui no estado. São resultados que vale a pena celebrar, apesar de que ainda tem desafio. Quando você vai para o ensino médio, que nós temos um IDEB de 3,4, e aí você coloca, tem escolas que estão entre as piores e tal. Na verdade, o ensino médio é muito igual nesse país. Quando você tem X escolas entre as piores, as minhas melhores não estão muito diferentes. Ou seja, não há muita diferenciação. Quando eu celebro que as 100 melhores do fundamental tem 77 do Ceará, porque elas estão boas mesmo. Elas estão acima das metas. Agora, essas piores do ensino médio e as que estão medianas, as que estão melhores, estão todas iguais. É isso que eu falo. O IDEB do ensino médio no país está estagnado há uma década. O melhor, o pior, então você não tem muita diferenciação. Em Fortaleza, visitamos duas das melhores escolas de ensino médio. Uma delas foi o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará, criado em 1998 e hoje conta com 1.370 alunos distribuídos entre o ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio nos turnos da manhã e da tarde. Atende à noite a comunidade escolar com a educação de jovens e adultos, o EJA, destinada àqueles que não completaram a escolaridade de ensino fundamental ou médio em idade própria. Por lá existem diversas atividades: judô, natação, aulas de música, e os alunos do terceiro ano estudam em período integral para se prepararem melhor para o Enem. Os alunos que se destacam ali são chamados para colégios particulares com bolsa de estudos e outros benefícios. E como é um colégio militar, a tônica é a disciplina, mas sempre valorizando a voz do aluno, como conta Brenda. Nós temos muita voz aqui dentro e não somos robôs, como a gente costuma falar. Nós somos alunos acima de tudo. Então a gente tem voz, é ensinado praticamente tudo que é ensinado numa escola normal. Nós somos uma escola normal. Então, como aluna, eu me sinto muito grata assim, na parte disciplinar e na parte intelectual, que é a fundamental, a mais importante. Um colégio público militar apresenta alguns diferenciais, como conta o Major Paixão. No militarismo existem dois patamares, que são a hierarquia e a disciplina. E a hierarquia e a disciplina eles estão presentes na sociedade. Não existe uma empresa particular, não existe um ambiente familiar que não exista a sua hierarquia e disciplina, mesmo que ela seja maior ou em menor grau. A gente observa isso, né? Então, no colégio público, com o perfil militar, nós procuramos trabalhar com os alunos acerca dessa hierarquia e dessa disciplina, auxiliando no trabalho do aluno de aprendizagem. Uma coisa interessante é a gente não tem aquela meta, somos um colégio público, nós não temos aquela preocupação, nossos alunos eles têm que ser o primeiro lugar de um curso, né, como medicina ou como no ITA, né? Nós não temos essa preocupação, então isso flui normalmente, né? Acontecem esses destaques muito em virtude do que se é trabalhado. Guido Nobre estudou no Colégio Militar a vida toda e agora se prepara para entrar numa faculdade e fala que se sente bem preparado para o que vem pela frente. E em questão de ensino, o colégio aqui é muito bom, os professores muito bem qualificados e que a gente não perde, tanto que nós temos bons resultados em Olimpíadas, aprovações também em vestibulares e Enem. Então, eu acredito que a gente não perca, muito pelo contrário, a gente esteja no mesmo nível. Outro colégio com bom desempenho no Enem foi o da Polícia Militar, em Fortaleza. Ambos são administrados pelo governo do estado do Ceará, mas com processo seletivo para ingresso, que já retém os melhores alunos. O processo seletivo chega a ter uma concorrência de 35 alunos por vaga. Voltando a falar da educação fundamental, que compreende os anos iniciais do 1º ao 5º ano e finais do 6º ao 9º ano, a realidade é outra. As escolas são de responsabilidade dos municípios e não do estado. Nossa equipe foi pessoalmente também a Coreaú e a Sobral, cidades que possuem as escolas de média 9,8 no IDEB, que ficam no interior do Ceará. E a situação por lá não é das melhores. A região é bem simples e com uma estrutura precária. Em Coreaú, município de cerca de 20 mil habitantes, a Escola Municipal de Ensino Infantil São Joaquim tem cerca de 300 alunos,
O universo da educação não vai muito além da sala de aula. E isso é facilmente percebido quando o pequeno Antônio, de 10 anos, revela seu sonho para a vida. Trabalhar em CPT. A escola teve nota 9,8 no IDEB e ganhou outros prêmios como o Escola Nota 10, mas tem estrutura simples e a própria diretora da escola admite as dificuldades. Eu acho que teve muito, tanto dos professores como também dos alunos, porque na questão estrutura escolar eu acho que ainda deixa muito a desejar. Eu acho que o resultado dependeu aí mais da questão dos alunos mesmo e do trabalho dos professores em sala, porque em questão de estrutura nós estamos ainda muito fracos. As salas de aula estão muito danificadas, a gente precisa de bons equipamentos, não tem um salão na escola, tem pouco espaço para a gente fazer aulas de campo, aulas diversificadas, né? A gente não tem tanto espaço ainda para fazer esse tipo de acompanhamento com os alunos. E não é só na escola que se vê a precariedade. A cidade toda não tem muito a oferecer, nem cultura, nem lazer. Mas, de uma forma ou de outra, o município foi bem avaliado, mesmo esse índice não correspondendo totalmente à realidade, como concorda o secretário de Educação do município, Francisco Araújo. Uma avaliação institucional é sempre um termômetro muito importante para o município. Ela reflete 100% da realidade? Não. Uma avaliação nunca vai, por melhor que ela seja, por mais bem elaborada que ela seja, ela vai ter índices de chute, que às vezes não se considera, o aluno chutou a resposta, índices de cola, tem vários fatores, mas ela geralmente me dá um espelho bem aproximado da realidade de formação do educando. Ao longo do processo eu vou ver, a partir daquele espelho, que é a avaliação, se aquilo é real ou se não é. Hoje, qual é a nossa realidade do município com as turmas que atingiram em 2015 esse resultado no IDEB? São turmas que, como todas as outras, apresentam um residual. O que é o residual? É aquele estudante que não está na margem dos 100%. E a prova do IDEB, a avaliação do IDEB, que é a prova Brasil, como ela é conhecida, que me dá esse resultado através de uma nota de 0 a 10, ela é uma prova que, se eu for considerar, ela não julga só o aluno. Ela não vai pegar só aquela prova em si. Digamos que a prova corresponda a 50%. Eu tenho todo um outro contexto de infrequência, evasão, repetência, índices numéricos e relativos mais à gestão pedagógica e à gestão funcional das escolas, que não vão estar diretamente ligados ao conteúdo aprendido pelo aluno. Já em Sobral, a situação é melhor. A população gira em torno de 200 mil habitantes. Possui 4 universidades, incluindo estadual e federal. Tem grandes indústrias como a Grendene, que é a maior exportadora de calçados do Brasil, e a Votorantim, que empregam boa parte da população. A cidade oferece diversas opções de escola, tanto públicas quanto privadas. Das escolas particulares, muitos alunos vão para as universidades federais, além do ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, localizado no estado de São Paulo. A escola de nota 9,8 no IDEB é a Emílio Sendim, criada em janeiro do ano 2000 e possui cerca de 700 alunos. Eu acredito que a educação e assim, os profissionais que compõem essa rede são profissionais de muito respeito, né? São profissionais que se preocupam com o estado emocional da criança, que cuidam, que tiveram que assumir papéis, né? Que hoje, na sociedade, não somente na questão intelectual da aprendizagem, mas assim, de cuidar, de zelar, desde o momento que nós acolhemos, no momento que chega na escola, que não vem para a escola, que liga, que conversa com a família, que tira um tempinho para visitar a casa, né? Que não precisa somente que o diretor faça, que tenha essa ação, né, de visitar, de sentir falta do aluno. Então, assim, o comprometimento, a responsabilidade, o senso de missão, né, de educar para transformar, né, nessa experiência, eu acredito que a nota seria 9,9, né, pela disposição, né, por tirar, muitas vezes,
alguns preconceitos e tirar algumas responsabilidades que poderia ser do assistente social, do psicólogo, da família, né? De assumir para si a mudança de vida dessas crianças. A diretora está há pouco tempo na escola Emílio Sendim, mas já atua na rede municipal há anos e acredita que a boa educação é feita por gestores e professores que se desdobram para fazer o seu melhor, independentemente das dificuldades que enfrentam no dia a dia. Por quê? Porque foi preciso deixar de culpabilizar, de se vitimar. Eu não vou realizar uma boa educação porque o menino não tem acompanhamento em casa, porque a criança é pobre e não aprende, porque a criança não tem um sapato e não aprende, a criança não tem uma roupa adequada, não vai para a escola, não entra, enfim. Pequenos argumentos, né, que distanciava, né, do cumprimento da nossa missão, né, que é educar, que é transformar. Então, essa nota vai para esses profissionais, para todos esses que estão nesse contexto, de não culpabilizar A ou B. A diretora confessa que para um bom resultado ser obtido, como na avaliação do IDEB, por exemplo, o trabalho é iniciado bem antes, nos primeiros anos de alfabetização. É preciso ter uma boa base durante todo o Fundamental 1, que são os anos iniciais, para que no 5º ano essa avaliação seja bem positiva. Não é de uma hora para outra que se prepara um aluno. A gente sabe que o final do ensino fundamental 1, com as competências e habilidades tão altas, é preciso, lógico, ter estratégias de tempo integral, né? A gente acredita muito que o tempo integral, né, garante que os meninos eles tenham uma jornada a mais de aula, que eles tenham reforço, que a gente consiga mensurar aí a mês, diante das avaliações internas e externas, diagnosticar, focar atividades que vão garantir a aprendizagem. Maria do Socorro é mãe de 2 alunas. Uma fez a prova do IDEB em 2015 e teve uma boa nota, e a mais nova vai fazer esse ano a prova. Ela conta que a educação na região melhorou muito e hoje consegue ver uma perspectiva para as filhas bem diferente da realidade vivida por ela no passado. A educação de Sobral, ela mudou, porque no meu tempo não era assim, era muito difícil. Eu terminei meu ensino médio em 2013, né? Por quê? Porque eu tive que sair de casa cedo para trabalhar, para ajudar meus pais. Hoje em dia não, hoje em dia a cobrança nossa é para os nossos filhos, para eles virem para a escola, para eles participar das atividades em si, né? Acho que o meu sonho é que ela se forme, seja uma doutora, uma médica, sei lá, que nem elas falam mesmo, que o sonho de a mais velha diz que quer ser cantora, né? Ela canta direto em casa, eu acho muito bonita a voz dela, por sinal. E a caçula, ela fala que vai ser veterinária. Então, assim, a gente tem que alimentar o sonho, né, da criança, fazer com que elas, assim, como é que eu quero dizer? Fazer com que elas acreditem que isso vai dar certo. Porque se você não acreditar no teu filho, quem que vai acreditar? A professora Ana Fábia Barbosa explica que a relação aluno-professor pode fazer toda a diferença. Acreditamos que a afetividade, ela faz muita diferença, né? Porque se o aluno gosta do professor, se ele gosta da escola, automaticamente ele tem uma aprendizagem satisfatória e mais eficaz. Questionada sobre a preparação dos alunos para a avaliação do IDEB, a professora diz que procura preparar o aluno para a vida, não apenas para uma prova. Consideramos cada ano tão importante quanto o outro. Então, independentemente de IDEB, independentemente de qualquer prova que seja, que venha medir a proficiência, nessas avaliações de larga escala, nós não pensamos a avaliação em si, nós pensamos a aprendizagem do aluno dentro do currículo. Já o secretário de Educação do município de Sobral, Herbert Lima, diz que os bons resultados acontecem devido a um processo que dura cerca de 20 anos na região. Que depois de 2000, 2001 e da implementação do programa de alfabetização na idade certa, Sobral começou a perceber que precisava dar um novo passo,
que o processo de alfabetização tinha consolidado uma geração alfabetizada, ou seja, de leitores na idade correta, e aí novos passos foram dados em direção ao ensino fundamental, onde a estratégia agora era focar no ensino de língua portuguesa, de leitura e escrita, e também no ensino de matemática. Depois de visitar pessoalmente as duas escolas que tiveram o melhor desempenho no IDEB, fica o questionamento se esse índice realmente mede o nível de melhoramento da educação básica no Brasil. Não, eu acho que eles quantificam de uma maneira bastante mascarada, eles não dão conta de dizer, de fato, todas as nuances que a gente tem dentro da educação e muitas vezes os números não correspondem à realidade. Como o IDEB trabalha com com algumas variáveis, ele é um bom índice para a gente medir, por exemplo, o tempo de permanência na escola, ele é um bom índice para a gente medir, por exemplo, a quantidade de crianças que são reprovadas ou não, né? Isso te dá um parâmetro, né? Mas não é o único nem o melhor. Penso que combinar esse índice com outros, né, como as avaliações realizadas pelas escolas, conforme os projetos das escolas, vão nos informar melhor sobre a situação. O IDEB está absolutamente falido, não é por aí. Então, o IDEB tem os seus elementos que constituem, mas são excessivamente contábeis, é excessivamente econômico, não é? Não há como se explicar o fato de você dizer que 70% das escolas maravilhosas, segundo o IDEB, se encontram num determinado estado, numa determinada região. Isso é para você desconfiar do indicador. Não há condições disso, na prática, traduzir uma realidade efetiva. Era preciso pensar esses indicadores de uma maneira mais ampla, sobretudo fazendo como no caso do PIB, saindo do exclusivamente econômico, não é? Da dimensão econômica e pensando na dimensão, por exemplo, política, de participação, de autonomia da escola. Autonomia, eu digo, de contratar professor, de realizar projetos, não é? Essas avaliações externas, elas não se compõem como um dispositivo capaz de averiguar a realidade da escola como um todo. E vale a pena a gente pensar que constatar determinado crescimento neste ou naquele ramo de conhecimento, nesta ou naquela disciplina, está muito longe de contemplar, né, a dinâmica e a cultura escolar ali instituída. Porque vamos pensar que vale a pena fazer essa reflexão, acredito. Vamos pensar da seguinte maneira: o meu público de uma determinada escola, de um bairro periférico, é um público, né, excessivamente, inclusive, constrangido com o tráfico de droga e vítima desse tráfico de droga. De repente, um grupo de professores extremamente coeso e comprometido, né, trabalha ali por 3, 4, 5 anos para ver o seu público mais crítico, né, mais autônomo, muito mais capaz de valorizar a sua liberdade e de se enxergar como um cidadão capaz de decidir o seu caminho. Mas os índices ainda estão baixos em português, em matemática, mas, na nossa escola, os usuários de droga teve uma queda de 30%, de 40%. Ali tem qualidade de educação humana, de valorização do ser humano, do sujeito, né, do cidadão crítico propriamente dito, mas isso não vai aparecer nas provas. E, para além disso, né, essas avaliações ainda se mostram muito insuficientes no sentido de que quem são os aplicadores, né? Será que existe, né, uma seriedade mesmo na aplicação, nos resultados, ou também os professores e os profissionais que estão preocupados com a imagem social, de construir uma imagem social para aquela instituição? Rolf Kuntz escreveu um artigo no jornal O Estado de São Paulo em dezembro de 2016 e diz que a educação pode ser a síntese dos fiascos brasileiros. A educação é fundamental para, vamos usar a palavra certa, para desimbecilizar as pessoas.
para que elas possam ter noção do mundo em que vivem, entender as informações que recebem, buscar informações, porque a parte da burrice dominante é observável também quando as pessoas não buscam informações, não têm interesse em informações, não ouvem noticiário, não leem jornal e assim por diante. A educação é fundamental para tudo isso e para que elas possam também avaliar aquilo que é dito pelos representantes da administração pública, pelos políticos, pelos candidatos, etc. Mas a educação é básica para tudo isso. O escritor afirma que é preciso discutir com maior inteligência os investimentos em educação, e menos quanto se gasta e mais como se gasta. Fala-se muito em gasto de educação no Brasil, não se fala em qualidade do gasto. Gasta-se muito mal, desperdiça-se muito dinheiro, perde-se muito dinheiro em bandalheira e em corrupção, e a discussão sobre o que se faz com esse dinheiro, a discussão sobre as prioridades e sobre a competência no uso desse dinheiro é praticamente inexistente. Vocês não encontram no Congresso brasileiro uma discussão sobre quais são as prioridades da educação, como vamos gastar esse dinheiro, quais são os nossos objetivos, qual é o nosso cronograma de atividade para melhorar a educação. Ele também diz que não existe uma fórmula pronta para a educação no Brasil. Falou-se muito em democratização da educação. O que houve foi uma democratização do diploma, não da educação. Há uma diferença gigantesca entre arrombar as portas das universidades ou do ensino chamado superior, e com frequência impropriamente chamado de superior. Há uma diferença imensa entre arrombar essas portas e criar facilidade para que mais pessoas possam ter um diploma de faculdade e, de outro lado, cuidar de uma educação efetiva que permita que o sujeito chegue ao final da escola fundamental, sabendo ler e escrever muito bem, dominando o que ele deve dominar de matemática, dominando o que ele deve dominar nesse estágio de ciências, dominando informações básicas para ele deixar de ser um idiota, ele saber qual é o país em que ele vive, qual é a história desse país, é isso aí. Em meio às nossas andanças atrás de especialistas na área de educação, encontramos uma ONG interessante que presta serviço para diversas secretarias municipais de educação, a fim de preparar melhor o professor e, consequentemente, melhorar a qualidade de ensino no Brasil. É o Instituto Qualidade no Ensino, criado em 1994, como conta o Relações Institucionais José Almendra. E essa necessidade e essa visão conjunta, ela nasce do secretário de Educação, ou prefeito ou governador, junto ao IQE, de que é necessário qualificar, é necessário que aquela rede pública de ensino, aquele conjunto de escolas, elas tenham melhores condições de se atingir as metas que são estipuladas, a maioria delas, pelo Ministério da Educação. E ao longo de um projeto, geralmente os projetos do IQE, eles têm um tempo de maturação de 2 anos e meio a 3 anos. E ao longo desse projeto, baseado na capacitação docente e no aperfeiçoamento da gestão escolar, nós desenvolvemos, o IQE desenvolve um programa de contínua formação continuada em serviço, né? E durante esse período é aplicada uma tecnologia educacional que visa dotar essa rede pública de ensino, ao final desse processo, ao final desses 36 meses, de um novo modus operandi, de uma gestão da qualidade nos seus recursos humanos, que possibilitem, ao final deste 3º ano, o IQE sair gradativamente de cena e essa nova forma de trabalhar está efetivamente implantada como uma política pública. Por lá, conversamos também com Maria Helena, que é supervisora pedagógica de programas. A gente acredita que assim, a única possibilidade de se instaurar mesmo uma democracia verdadeira é que as pessoas que estudam na escola pública ou que usufruem de qualquer serviço público tenham a mesma qualidade de quem efetua seus atendimentos na rede privada, né? Então, se não houver essa paridade, essa equidade, a gente não pode falar que o Brasil é um Estado democrático. Tem muita diferença por aí e as diferenças tendem a se tornar cada vez maiores. Então, o que a gente pensa é que a educação não vai resolver tudo, mas a educação é uma boa
condição necessária para que as pessoas tenham condição de competir, de tomar decisões, de ter mais consciência sobre o que estão fazendo, né? Maria Helena ainda fala da relação entre a gestão escolar e o desempenho dos alunos. É ele que dá o perfil da escola, não porque ele trabalha sozinho, mas exatamente porque ele trabalha em equipe e ele coordena essa equipe. Então, quando o gestor é exigente e ao mesmo tempo é democrático, né? Porque às vezes parece que uma coisa não tem a ver com a outra, né? Que ser democrático é ceder para tudo, e não é isso. A gente tem que ter um foco como gestor, que é o foco da aprendizagem. O ponto central é sempre a aprendizagem do aluno. É em função dele que a gente consegue trabalhar, ou deve trabalhar. Se o gestor consegue coordenar isso de um modo que as ações todas das pessoas que trabalham ali, seja do professor, da merendeira, da pessoa que está na entrada, que recebe os alunos, se o gestor consegue sempre manter esse foco, a equipe se torna uma equipe mais coesa. E aí o desempenho dos alunos é muito mais positivo, né? Se é um gestor que a escola vai como vai, ou se é um gestor extremamente autoritário que desconfia de todo mundo, não dá autonomia para ninguém, também tem a ver com o modelo de aprendizagem, né? E eu acho que mais do que o modelo de aprendizagem tem a ver com a visão de mundo que as pessoas vão criando. Porque o gestor dá muito essa visão de mundo e normalmente acontece isso. Se é um gestor democrático e exigente ao mesmo tempo, isso tende a se tornar uma coisa da relação do professor com o aluno. É um professor democrático e exigente ao mesmo tempo. E tende a se construir na própria construção da identidade do aluno, né? Então, acho que tem a ver, assim, muito. O gestor tem um papel muito importante. Quando perguntada sobre se existe esperança para a educação no Brasil, ela se mostra otimista. A gente tem que acreditar que sim, né? É o que a gente está sempre buscando, porque, como você falou, tem professores muito entusiasmados. Nós também somos muito entusiasmados por educação e acreditamos, sim. Às vezes a gente vai para uma cidade assim, muito longe, que ninguém conhece, e a gente vê lá que tem um professor que está sedento por saber as coisas, ele considera aquele aluno como uma pessoa que pode, né, que tem condições. Então, ele investe naquele aluno, ele acredita. A gente, sim, acredita que tem esperança, tem que ter, né? E a educação é um fator básico para que essa esperança seja não só mantida, como alcançada, né? Não só a gente espera, mas a gente vai atrás para que as coisas aconteçam, né? Assim como Maria Helena, os demais educadores ouvidos pela reportagem mostram-se esperançosos, apesar das dificuldades. Existe paixão e existe talvez uma vontade de mudança, né? Um acreditar que as coisas possam ser diferentes. Então, acho que não é só a paixão. Talvez pensar em paixão fica um pouco romântico, né? Eu gosto de outras coisas também, mas acreditar que a sociedade possa ser outra, de que as pessoas possam conviver de uma outra maneira e de que eu, como professora, tenho um papel fundamental nessa transformação. Quando a gente acredita nisso de verdade, né, a gente tem uma vontade de ir para a sala de aula e estimular tudo isso nos nossos alunos, né? Uma das melhores coisas da nossa profissão é poder ajudar a pensar uma sociedade diferente, né? Então, eu sou um daqueles professores que estou eternamente insatisfeito com o desenho social que a gente tem, mais especificamente, né, com a grande injustiça social, né? Nós temos uma desigualdade muito grande e uma sociedade muito injusta. E eu penso que a escola é uma das maneiras, não é a única, né, mas é uma das maneiras de combater essa grande injustiça social, de tornar a vida dos outros um pouquinho melhor. Eu tenho que acreditar, né? Eu trabalho na área de educação e eu tenho que acreditar que a gente possa fazer uma melhora, né? Obter qualidades, resultados, que o aluno possa, não importa a condição financeira, a origem dele, que ele tenha as mesmas condições para prosseguir os seus estudos. Mas o que mais chama a atenção é o amor envolvido na educação. Mesmo a classe não sendo reconhecida como merece, em diversos aspectos, ver a possibilidade de transformar vidas e perceber que esses cidadãos serão nossos futuros líderes faz brotar a esperança que enche os nossos olhos.
É uma das profissões que, de alguma maneira, nós participamos mais ativamente da vida das pessoas, né? E que, de alguma maneira, ao invadir essas vidas, mesmo que o termo possa parecer pesado, mas é esse mesmo termo, porque nós não pedimos licença para entrar no coração e na mente das pessoas. Nós, de alguma forma, entramos e participamos daquilo que mais tarde participamos das suas decisões, participamos, né, dos seus conselhos, participamos da educação que esse discente dará aos seus filhos, participamos das leis, né, de muitos que se tornarão políticos e trabalharão no legislativo em qualquer nível, municipal, estadual, federal. Então, de alguma forma, quando eu pensei em ser educador, foi sim movido por essa paixão e por acreditar nessa utopia transformadora da educação. E valeu a pena? Sem dúvida alguma, né? Quando eu olho para trás e digo, já tenho 23 anos de professor, né? E vez ou outra a gente tem um feedback positivo num supermercado, né? A gente tem um feedback positivo na rua, a gente tem um feedback positivo ao entrar num curso de pós-graduação e a gente se encontrar ali com um ex-aluno do ensino médio de 15, de 18 anos atrás, e ele diz, eu continuei, é que eu me emociono. Essa parte vocês vão ter que cortar, vou refazer. É porque eu me emociono, é verdade, porque isso acontece muito comigo aqui na região. Depois vocês tiram essa parte aqui. É porque realmente, cada vez que eu entro na pós-graduação e eu encontro aquele aluno que fala assim, professor, eu continuei porque o senhor deu aula para mim. Então, isso é realmente mágico, né? Então, eu quero refazer isso, porque eu não quero que vocês peguem essa parte chorando, não. É bonito, mas eu não quero. Valeu a pena porque a gente encontra nessas pessoas, né, a força para a gente continuar. Ao olhar que, de alguma forma, ao olhar para essas pessoas, de alguma forma eu revisito a minha utopia e digo, não, eu não estava errado, eu realmente invadi vidas, né? E ainda continuo dentro das suas famílias, dentro da educação que passam para os filhos e, né, dentro dos novos gestores, dos novos políticos e, por que não dizer, dos novos sujeitos que vão transformar o Brasil, se não de hoje, o Brasil de amanhã. E como diria o poeta Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Música